Olá, eu sou a professora Márcia Maciel. Nós vamos para mais uma aula de ciências na nossa EJA, sexta etapa do ensino fundamental. E o conteúdo da nossa aula de hoje, reino protista. Então a gente vai aprender um pouquinho aí a respeito do reino protista, tá? Todos os seus representantes, a sua importância na natureza, tá? E como é que a gente se relaciona com eles, tá bom? Então vamos lá. Os protistas, né? Vocês podem encontrar o nome aí protoctista, também, assim, em alguns livros, tá? Eles são um reino à parte, né? Então eles têm as seguintes características. Eles são eucariontes, tá? Isso quer dizer o quê? Que eles possuem a carioteca, ou seja, o material genético deles fica guardadinho ali dentro da célula, né? Separado das organelas, tá bom? Então, ele tem ali a membrana nuclear. São ainda heterotróficos, ou seja, precisam obter o alimento da natureza, ou ainda autotróficos, né? Que ali eles não precisam retirar o alimento da natureza, eles fazem o seu próprio alimento, tá bom? Ou ainda mixotróficos, tá bom? São aeróbicos ou anaeróbicos, ou seja, realizam respiração celular com auxílio do oxigênio ou não realizam outros processos, né, que são os anaeróbicos, que não através ali do oxigênio, tá bom? Podem ser ainda unicelulares ou multicelulares, e aí a gente vai observar que nesse grupo nós temos algas e os protozoários, tá bom? Então a gente vai observar as características deles. Então vocês viram aí que eles são bem diferentes, né? E a única característica que parece que eles têm igualzinha é que são eucariontes. No mais, eles vão ser bem diferentes, tá? Mesmo sendo agrupados aí no mesmo reino. Vamos começar aqui com as algas. As algas, elas são ali muitas vezes confundidas com plantas, né? Elas são bem parecidas com as plantas visualmente. Como a gente pode ver nessa imagem, no fundo do mar, observamos aqui as algas, né, bem parecidas visualmente com as plantas, tá? As algas, elas podem ser uni ou pluricelulares, né? Ou seja, eles podem ter apenas uma célula ou muitas células, tá? Realizam a fotossíntese, então ela tem ali algumas algas, né? Tem a coloração esverdeada, a gente vai ver que as outras algas têm outros tipos de coloração, mas elas realizam fotossíntese, então elas obtêm ali, elas mesmas fabricam seu alimento, né? Precisam ali também da luz solar. A gente observa aí que nessa imagem essa alga está recebendo a luz solar, né? Precisa ali da água, realiza a fotossíntese para obter a sua glicose e ali ter energia para sobreviver, tá bom? As algas, elas vivem na água doce ou salgada, são os principais produtores das cadeias alimentares aquáticas, então elas são abundantes, elas servem de alimento para os animais que ali vivem, né? E também elas são muito importantes porque elas produzem o gás oxigênio, então elas são as maiores produtoras de gás oxigênio do planeta, né? Nosso planeta Terra, ele tem uma grande quantidade de mares e oceanos, então nós temos muitas algas liberando oxigênio para a atmosfera, então elas é que são as principais produtoras de oxigênio do planeta, tá bom? Então, esse oxigênio é todo utilizado pelos seres vivos, né? E aí, a gente vai ver os tipos de algas que a gente vai encontrar na natureza, tá bom? Então, vamos observar aqui as algas, olha só, temos as algas e todos esses tipos aqui. Começando de lá, a gente tem as euglenas, tem as bacilelofícias, dinofícias, clorofícias, feofícias e ainda as rodofícias. Então, todos esses tipos aí são algas, né? Então, vivem aí nas águas, né? Água doce ou água salgada. Lembrando que elas são as principais produtoras de oxigênio do nosso planeta, tá bom? E aí, continuando a nossa aula, a gente vai observar as euglenas. As euglenas, elas são ali unicelulares, tá? E elas são abundantes no mar.
Então, a gente observa aí a estrutura dela, olha só, de membrana plasmática, possui o seu núcleo, lembra que eu falei do núcleo? São todos os protistas, eles são eucariontes, ou seja, ali dentro do núcleo está guardadinho o material genético. O cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese. Temos aqui o estigma, vacúolo e o flagelo dessa célula, que vai ser responsável pela locomoção dessa euglena. Tá? Então, a euglena é uma alga unicelular e ali ela é abundante no mar. Tá? Então, ela realiza ali a fotossíntese para sobreviver, mas ela vai servir também de alimento para pequenos animais aquáticos. Tá bom? Aqui a gente observa as bacilarofícias, né, ou diatomáceas, recebem esse nome também. Elas também são unicelulares, possuem uma carapaça rígida, envolvendo a sua célula, e elas são responsáveis pela produção de 80% do gás oxigênio aí liberado na atmosfera. Tá? Então, elas são muito importantes para o nosso planeta de uma forma geral. Tá? Então, a gente observa aí a diatomácea ou bacilarofícias, né, que são unicelulares e vivem em abundância nas águas, né, águas salgadas, no caso dessa daí, tá? Então, elas têm como diferença um pouco a carapaça rígida que vai envolver a célula dela. As outras são as dinofícias ou dinoflagelados, tá? Então, vive na água do mar, e aí alguns gêneros, como a Noctiluca, apresenta a bioluminescência. Então, bioluminescência, ela emite luz mesmo, tá? Como o próprio nome diz. Então, geralmente é visto durante a noite, né? Em alguns locais dos mares, a gente consegue observar essa iluminação por parte desse tipo de alga, tá? Então, acontece ali, você olha para a água do mar, e aí você consegue enxergar ali, parece pontinhos brilhantes, parece ali um pouquinho de purpurina, mas é a bioluminescência acontecendo por conta desse tipo de algas, tá bom? O próximo tipo que a gente vai observar são as clorofícias, ou seja, as algas verdes. Elas são encontradas principalmente na água, mas podem também viver em ambientes terrestres, como nos troncos úmidos das árvores, tá? Então, a gente observa aí duas imagens mostrando as clorofícias, né, que são as algas verdes, comumente confundida com plantas, tá? Temos ainda as feofícias, ou seja, são as algas pardas, tá? Ela tem essa coloração marrom, tá? Elas são principalmente marinhas, vivem na água do mar, podem atingir dezenas de metros e algumas são comestíveis. Algumas são utilizadas para alimentação não só dos animais, mas também o ser humano vai utilizar essas algas para sua própria alimentação. Tá? Então, são as algas pardas. Temos ainda as rodofícias, que são as algas vermelhas, tem a coloração avermelhada, como a gente observa na imagem, e aí essas algas elas são muito utilizadas ali na indústria, né? Então, tem substâncias que são utilizadas na indústria, como no caso da carragenina, usada na indústria farmacêutica e na fabricação de bolos, sorvetes e gelatinas, tá? Então, é utilizada aí na indústria farmacêutica e na indústria alimentar, tá? Então, essas são as algas vermelhas. E aí, esse é um pouco das algas que a gente observou, tá? A gente viu vários tipos, né? Vimos lá desde as unicelulares até as pluricelulares, vimos aí algumas com coloração diferente. E agora a gente vai ver outro representante aí do reino protista, que são os protozoários. Os protozoários, esse nome vem do grego protos, ou seja, primeiro, e zoário, que é animal. E aí eles são protistas unicelulares sem capacidade de fotossíntese, ou seja, eles precisam se alimentar de algo ali, obter algo na natureza, porque eles não fazem o próprio alimento, não realizam fotossíntese, tá? Então, a gente vai encontrar ainda dentro dos protozoários espécies que são parasitas, tá? E aí eles têm uma característica que é
a sua reprodução assexuada, que vai ser por bipartição, tá bom? Então, aqui a gente vai observar um pouquinho aqui do grupo dos protozoários, né? Então, a gente observa aqui os rizópodes, flagelados, cilióforos e os apicomplexos. Então, todos esses fazem parte do grupo dos protozoários, tá bom? E os protozoários, assim como as algas, fazem parte do reino dos protistas, tá bom? Então, a gente vai ver cada um desses aqui, agora eu vou explicar para vocês, tá? O primeiro deles são os rizópodes. Os rizópodes, né, eles recebem esse nome porque eles conseguem se locomover por meio de expansões do corpo, denominadas de pseudópodes. Olha só. Pseudópodes, né? Olha só esse nome bem curioso. Pseudo quer dizer falso e podes quer dizer pés. Então, são falsos pés que a membrana plasmática desse indivíduo ele faz para que haja locomoção, tá? Então, ele faz essa locomoção com os pseudópodes, mas também ele realiza o processo de fagocitose, tá? Que vai ser englobar partículas sólidas ali do ambiente. Então, a gente observa aqui, no caso desse rizópode, um exemplo bem conhecido, que é a ameba. Então, observamos aqui uma partícula sólida, no caso aqui é uma bactéria. Esse que vai acontecer, a membrana plasmática da ameba vai fazer ali pequenas expansões com sua membrana para englobar a bactéria, até a bactéria estar ali toda dentro da célula, tá bom? Então, a gente observa aí a formação do fagossomo, né? Aconteceu a fagocitose, ou seja, aquela membrana da ameba englobou a bactéria, colocou a bactéria para dentro e fez ali a formação do que eu chamo de fagossomo, tá bom? Então, fagocitose é utilizada para se alimentar, né? No caso, esse é o processo de alimentação, mas os pseudópodes também servem para a locomoção desses indivíduos, tá bom? Um outro tipo de protozoário que a gente vai observar são os flagelados. Os flagelados, eles se locomovem por meio do batimento de um ou mais flagelos, tá? Então, na imagem, a gente não está vendo um flagelado, tá, gente? A gente está vendo um cupim. Esse animal aqui é o cupim. E aí, o que acontece? Nesse exemplo aqui, Trichonypha colaris, né? Esse aqui é um flagelado, né? Um protozoário que vive aí no interior do cupim. E aí, o que acontece? Essa é uma relação, o Trichonypha colaris, ele é microscópico, tá, gente? Então, ele vive aí no interior do cupim, das baratas e de outros insetos. E aí, o que vai acontecer? Esse triconífera, né, esse flagelado, vai ajudar o cupim a se alimentar. Então, quando o cupim e a barata, eles forem ali se alimentar da madeira, né, forem roer a madeira, o que vai acontecer é que ele vai ingerir o que a gente chama de celulose. Celulose são aí as células da madeira, tá bom? E aí, o triconífero, juntamente com o cupim, no caso dessa imagem, ele vai realizar o quê? Vai liberar a glicose dessa celulose, tá? Então, é uma relação boa, porque o triconífero está no interior do trato digestório do cupim, e aí o que vai acontecer é que ele vai liberar a glicose vai ser utilizada pelo triconífero e também pelo cupim. Então, é uma relação boa, né, mutualística para ambos os seres vivos, tá bom? Outro tipo de protozoário são os cilióforos. Os cilióforos se locomovem devido ao batimento de uma grande quantidade de minúsculos filamentos chamados de cílios. Então, cílios são todos esses filamentos que a gente observa aqui na membrana plasmática, tá? Desse indivíduo. A gente observa aí que ele é unicelular, né? Se locomove a partir desses cílios, tá? E aí eles têm essa principal característica. O outro protozoário que a gente vai observar são os apicomplexos. Os apicomplexos, eles não possuem pseudópodes, como as amebas, não possuem flagelos e nem cílios, e por isso
não conseguem se locomover. Mas ele tem uma característica de que são todos parasitas, tá? No caso, a gente vê aqui nessa imagem o plasmódio, tá? Que ele está associado a doenças, e eles não têm a vida livre, né? Eles precisam parasitar um ser vivo para sobreviverem, tá certo? Muito bem, então a gente vai observar aqui nessa imagem, olha só, a gente tem aqui alguns representantes dos nossos protozoários, né, que eu mostrei para vocês. A gente observa aqui, olha só, temos os vários seres vivos, ó, temos aqui os cilióforos, que está aqui atrás de mim, de rosa, temos aqui atrás também, olha só, um flagelado, tem vários flagelos, tá? Então todos esses fazem parte aí dos nossos protozoários, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, quem não consegue se locomover, né, quem não tem aí cílio, nem flagelo e nem forma pseudópodes, como no caso aí que a gente viu ainda agora do plasmódio, eles realizam o quê? Parasitismo, né? Realizam parasitismo para poderem sobreviver no ambiente. E a gente vai mostrar para vocês algumas doenças causadas pelos protozoários. Temos aqui as doenças causadas pelos protozoários, são chamadas de protozooses, tá? Uma bem conhecida é a amebíase, que é causada pela entameba estolística, tá? E aí o que acontece? A ingestão da ameba, ela vai ser através ali de alimentos contaminados ou água contaminada também, né? Com os seus ovos, ou cistos, pode ser chamados assim. E aí essa ingestão vai parar lá no nosso intestino. Lá no intestino é liberadas as amebas elas vão se alimentar ali, olha só, das hemácias, né, que são as células do nosso sangue, e ali, enquanto a pessoa está contaminada, ela também vai eliminar cistos, né, vai eliminar cistos através das fezes e vai contaminar o ambiente também, se não tiver uma destinação correta das suas fezes, tá bom? Outra doença que é conhecida também, uma protozoose, é a doença de Chagas, tá? Então a gente tem aqui o Trypanosoma cruzi, que tem essa estrutura aqui, vive aí no interior do trato digestório do barbeiro, tá? E aí esses barbeiros, geralmente eles vivem em frestas, né? Em árvores, frestas dessas casas aqui, como a gente observa na imagem. E aí ele é chamado de barbeiro, esse inseto, porque geralmente ele sai à noite e pica, né, o rosto das pessoas, tá bom? E aí esse contato ali, nessa picada, ele libera o Trypanosoma cruzi dentro da circulação sanguínea da pessoa que vai ficar doente, que vai ter a doença de Chagas. E a última, mais conhecida também, é a malária, né, que é uma doença infecciosa transmitida através dos mosquitos, que vai afetar os humanos e outros animais também. E aí ela vai ser causada por esse micro-organismo, né, que é a única célula do grupo dos plasmódios. Então, o mosquito infectado vai lá, pica a pessoa, e aí entra o plasmódio na corrente sanguínea e vai deixar a pessoa doente de malária, tá certo? Muito bem, então a gente viu aí um pouquinho do reino protista, né? Vimos os protozoários, as algas, vimos algumas doenças, e agora a gente vai para a nossa DLI. Então, leiam com calma, respondam no chat, que daqui a pouco a gente volta para interagir.
Muito bem, agora a gente vai para a nossa interatividade, né, e a correção das duas questões, tá? Então, na primeira questão, a gente
falou o seguinte: os protozoários são um grupo de organismos heterotróficos que não constituem uma categoria taxonômica válida. Didaticamente, muitos autores dividem esse grupo baseando-se principalmente na forma de locomoção. No filo Rhizopoda, por exemplo, os protozoários locomovem-se graças a expansões citoplasmáticas chamadas de letra A, flagelos, B, cílios, C, pseudópodes, D, tentáculos, E, pés. Então, a gente viu que esse processo, né, que a membrana plasmática ela realiza, né, vocês viram que ele não tem, geralmente são células que não têm cílios nem flagelos, então a membrana plasmática ela faz ali pequenas expansões e reentrâncias, né, e ali a gente viu que são os pseudópodes, tá? Então a letra C, pseudópodes, tá? Então a gente viu que essas células realizam isso não só para se locomover, mas também para se alimentar, né? A gente viu o processo da fagocitose acontecendo, né? Ele englobou ali uma bactéria, no exemplo que nós demos para vocês, e ali formou um fagossomo, né? E ali ocorreu a digestão daquela bactéria pela ameba, tá bom? No caso do nosso exemplo, tá certo? Então, formação de pseudópodes é a letra C a correta. Na segunda questão, a gente pediu para vocês falarem sobre uma doença causada por protozoário, quanto à sua forma de contágio e o tipo de protozoário causador da doença. Então, a gente pôde observar, né, algumas doenças. Então, é uma resposta pessoal. A gente viu lá a malária, vimos a doença de Chagas, vimos a amebíase. Então, todas essas são protozooses, ou seja, são doenças causadas por protozoários, tá? E ali as pessoas vão ter diferentes sintomas, né? Afinal, são diferentes seres vivos que estão ali parasitando o corpo. E aí, cada uma dessas doenças vai ter os seus sintomas específicos, tá? E aí, dentre as principais protozooses, a gente destacou ali a amebíase, doença de Chagas, tem a malária, né? A gente tem também ainda leishmaniose, toxoplasmose, né? Que são as mais famosas, mas vão ter outras doenças ainda, tá, gente? Então, as protozooses podem ser contraídas de diferentes formas. Dentre as principais vias de contaminação, podemos citar a fecal oral, a contaminação por agentes hematófagos, né, ou seja, os mosquitos que se alimentam de sangue, e que ocorre através, ainda temos as doenças que ocorrem através de relações sexuais, tá? Como exemplo para vocês, a gente tem a amebíase, olha só. Está relacionada com a ingestão de água ou alimentos contaminados por cistos de entamoeba estolística. Já a malária vai ser diferente, né? Ela é transmitida pela picada do mosquito do gênero Anopheles. A tricomoníase, que é outra doença, vai ser transmitida por via de relação sexual com uma pessoa contaminada. Então, vai depender aí da doença, né? E aí a forma com que a pessoa pode pegar essa doença, tá bom? E também os sintomas vão ser diferentes e o tratamento totalmente diferente também, tá bom? Então, agradeço a participação de todos e até a próxima aula.